Olá, amigos e amigas, sejam mais uma vez bem-vindos para o nosso estudo da Bíblia. Estamos estudando a Bíblia através deste guia aqui, o livro dos Salmos. Em Salmos nós aprendemos sobre as experiências dos grandes profetas, dos grandes salmistas que foram usados por Deus para escreverem essas coisas tão profundas, magníficas sobre a pessoa de Deus. Lembre-se que o livro dos Salmos é uma conversa de Deus para conosco, como também uma conversa do ser humano para com Deus. É uma conversa do ser humano sobre Deus. E nós estamos avançando em nosso conhecimento, nosso aprendizado. Nós aqui estudamos a Bíblia de uma maneira um pouco mais profunda, vamos além do estudo da lição. E lembre-se, nós estamos deixando aqui abaixo a descrição do vídeo um sumário, um índice para que você seguir para durante a semana. Nossa, pastor, os vídeos estão ficando muito longos, 30, 40 minutos, às vezes até mais. Então, o grande propósito desse vídeo é termos aqui os dias da semana. E às vezes eu demoro 5, 7 minutos em algum dia da semana para que você, durante a semana, você localize ali o dia que você está estudando, por exemplo, terça-feira, e você vá direto ali, clique em terça-feira e você veja aquele dia. Se você quiser assistir um apanhado geral ali no sábado, no domingo, no início da semana e depois ir reprisando os pontos importantes, os pontos da semana, é uma maneira que você pode utilizar aqui o vídeo para que o seu estudo seja dinâmico, seja rápido, mas seja também bem reflexivo e bem profundo, tá certo? Então, sem mais delongas, nós vamos aqui para o nosso estudo número 3 da lição do livro dos Salmos, e ela tem por título O Senhor Reina. O Senhor Reina. Verso para memorizar: O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Salmo 93, versículo 1. Queridos, o propósito da lição dessa semana é mostrar para nós que o Senhor, Ele é Rei, Rei do Universo. Ele é nosso Criador, o nosso mantenedor. Então, olhem só para você ver qual foi a divisão que a lição fez aqui dessas características de Deus. A parte de domingo falou o Senhor nos fez, ou seja, o Senhor é nosso Criador. Na parte de segunda-feira o Senhor reina, ou seja, o Senhor é o nosso Rei. Na parte de terça-feira Deus é o juiz, Ele julga com precisão, de forma imparcial. Na parte de quarta-feira, sempre atento à sua aliança, a fidelidade do Senhor à aliança, Ele é fiel a nós. A parte de quinta-feira termina então com seus testemunhos são fiéis. Deus, Ele testemunha. Nós vamos aprender aqui na nossa lição dessa semana sobre essas características de Deus através do livro dos Salmos, tá certo? O livro dos Salmos sustenta firmemente a crença fundamental no reino divino soberano. O Senhor criou e sustenta tudo o que criou. Ele é o Rei soberano sobre o mundo inteiro e governa o mundo com justiça e com retidão. Suas leis e seus estatutos são bons e trazem vida àqueles que o guardam. Sempre que eu vou estudar minha Bíblia ou estudar alguma lição da escola sabatina, eu tento encontrar Cristo dentro dessa história. Por quê? Porque o nosso Evangelho, o Evangelho é a identificação do que Cristo fez por nós durante toda a história terrestre, como Deus se revelou a nós, apresentando o Evangelho, o reino de Deus, o reino dos céus. E Jesus, quando ele vem à terra, ele diz: o reino dos céus, ele não está entre vós de forma aparente, como muitos julgam. Isso está ali em Lucas capítulo 17, você pode ler depois, a partir do versículo 20 ali, Jesus falando sobre isso. Então, nós notamos que a Bíblia fala de Deus como Criador, mas a Bíblia apresenta Jesus como Criador e fala que Ele estava no início com o Pai, criando todas as coisas. Vocês podem notar isso ali em João capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 3 e também o verso 14, e você pode ler isso também no livro, ou melhor, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 16 e 17. Jesus estava no princípio com Deus o Pai. Ele criou todas as coisas. O Pai, sobre suas mãos, confiou o propósito de criar o planeta Terra, de criar os seres humanos, de criar todas as coisas. É por isso que lá em Gênesis 1, a partir do versículo 26 até o 28, fala: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está no plural, porque a Trindade estava envolvida na criação. Então Deus reina, Jesus
juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito Santo, reina por toda a humanidade. E aqui diz assim: o Senhor é um juiz justo, que assegura que o mundo permanece bem ordenado e faz isso recompensando os justos e punindo os ímpios, mas no tempo dele, não no nosso. Ao Senhor pertence a vingança, ao Senhor pertence o julgamento. Então eu e você não podemos fazer juízo contra ninguém, mas nós podemos perceber diante do Senhor a sua maneira de lidar com as pessoas que são pecadoras. Deus perdoa, Deus dá uma segunda chance e Ele um dia vai julgar com justiça. Daqui a pouco vamos falar sobre o fato de que a Bíblia apresenta Jesus como advogado e como juiz, e muitos pensam assim: nossa, se Ele é meu juiz, se Ele também é meu advogado, Ele vai julgar sempre a meu favor, porque dá a ideia de algo que pode ser alterada, porque se Ele é o mesmo juiz e Ele é o mesmo advogado, não tem como nos perdermos. Mas nós vamos estudar isso daqui a pouco para que você entenda completamente o que a Bíblia quer dizer com respeito a isso, tá certo? Então, aqui a nossa lição ainda na parte de sábado diz que o Senhor, Ele é fiel à sua aliança e continua a cuidar de seu rebanho, apesar das manifestações de infidelidade e rebelião dele. Deus cuida de nós, apesar de nossa iniquidade, apesar de nossa infidelidade, apesar de nosso distanciamento daquilo que é sagrado, Ele ainda continua cuidando de nós, Ele continua reinando. Parte de domingo aqui, o Senhor nos fez. Nessa parte de domingo, a lição ela vai trabalhar o Salmo número 8. Nós temos aqui vários salmos sendo expostos nessa lição durante essa semana. Então nós não temos tempo, condições aqui no vídeo de ler o livro ou ler cada capítulo ou cada salmo, melhor dizendo, e tirarmos aqui todas as conclusões. Então nós iremos ler apenas alguns versos chaves dentro dos salmos e vamos comentar o salmo assim para que você tenha então uma reflexão sobre o assunto e um ponto de partida para as suas reflexões também. O Salmo 8 e o 100. Como Deus e as pessoas são retratadas nesses salmos, o que eles revelam sobre o caráter divino. Primeira coisa que você precisa saber é que esse Salmo 8 ele é um salmo de Davi. E pelo que nós notamos no que ele está falando, o pastor poeta, né? O rei poeta está identificando o Senhor. E no versículo 1, ele, na minha Bíblia, né, diz assim: o Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O versículo 1 e o versículo 9 são a mesma coisa. Começa essa perícope e termina com o mesmo texto. Mas em uma tradução mais original, se pegarmos esse texto aqui da língua hebraica e formos fazer uma tradução própria de forma mais original possível, nós veremos aqui que quando diz o Senhor, essa palavra é Yahvé, ou melhor traduzindo, o eu sou. E algumas Bíblias podem trazer a tradução: eu sou o Senhor nosso. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. A descrição aqui é que Davi está conversando com o grande eu sou, aquele que se manifestou a Moisés, onde vemos a primeira vez a palavra eu sou aparecendo na Bíblia, ali em Êxodo capítulo 3, quando Deus aparece na sarça ardente, se comunicando e se revelando a Moisés para então que o chamando, o convocando para que vá até o Egito e tire a sua nação, o povo hebreu, de lá. E então Moisés diz: como irei me referir ao Senhor? Quais palavras que usarei ali? E Deus então diz que o grande eu sou o enviou. O grande eu sou. Quando nós analisamos a nossa Bíblia, lá em João capítulo 8, versículo 58, nós temos ali o próprio Jesus dizendo que ele era o grande eu sou. Ou seja, todas as revelações que acontecem no Antigo Testamento, a maioria delas é o próprio Jesus. Ele é o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso mantenedor. Ele se fez carne e habitou entre nós, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, tá certo? Então, o Senhor, o grande Senhor, e aqui nós identificamos Jesus, pré-existente, ele existe por toda a eternidade. Senhor nosso, é claro que é uma referência também ao Deus Pai, ao Deus Espírito, mas você precisa ver a pessoa de Jesus em todo o decorrer da Bíblia, porque ele veio a esse mundo, se fez carne por nós. O capítulo continua dizendo: da boca de pequeninos e de crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer desemudecer o inimigo vingador. O que esse texto apresenta para nós
é que o povo judeu, o povo hebreu, era como se fosse um bebê de colo, um bebê que ainda mama, um bebê totalmente indefeso, que não tem forças. Deus pega aquele povo, que era o menor de todas as nações, e se utiliza dele para demonstrar às outras nações o poder, a grandeza de Deus. E é isso que nós podemos ver neste capítulo. Aqui é apresentada a comparação da grandeza de Deus com a insignificância da pequenez humana. Quem é o homem para que Deus se lembre dele? É o que o texto vai falar ainda aqui no versículo 4, né? E o filho do homem que o visites, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Nós podemos ver que esse salmo remete à nossa mente a Gênesis 1, verso 26 a 28, quando diz que Deus criou o homem e a mulher, o homem à imagem e semelhança de Deus. Quando falo homem, eu estou referindo à humanidade. Ele diz que foi criada a imagem e semelhança do Senhor e que Deus deu o domínio. O que o capítulo 8 de Salmos está dizendo, ou melhor, o que o Salmo 8 está nos avisando, é que Deus ele sujeitou todas as coisas para o primeiro Adão. Assim como também, no futuro, ele sujeita todas as coisas ao segundo Adão, que é Jesus Cristo. Pastor, mas de onde você está tirando isso? Olha, quando nós vamos aqui em Hebreus, capítulo 2, a partir do verso 6, o texto é claro em dizer assim, o versículo 5, pois não foi os anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. O capítulo 1 de Hebreus está sendo apresentado que Deus, Jesus, ele é maior do que os anjos, ele é superior aos anjos. É isso que é apresentado no capítulo 1 de Hebreus. Agora, no capítulo 2, o autor de Hebreus, ele diz que Jesus se fez homem, se fez menor do que os anjos. E aí no versículo 6 diz, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, e ele então apresenta o testemunho do próprio Davi, no Salmo 8, onde ele apresenta as palavras de Davi, dizendo, quem é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Deus é o Criador, Ele fez o homem, Ele fez a humanidade, Ele fez o céu, a terra. Você já percebeu que Deus ele cria o ser humano por último em sua criação? É o último ser vivo a ser criado? Porque Deus cria tudo ao seu redor para dar sustentabilidade para o ser humano, para que ele possa viver. Então, nós notamos que somos obra das mãos de Deus e propensos a criar ídolos com as nossas próprias mãos. Quando nós vamos aqui para o livro de Romanos, no capítulo 1, nós vemos no versículo 22 e 23. E culcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de Deus corruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O ser humano está propenso a fazer obras com as próprias mãos e adorar essas obras. É o que a lição da parte de domingo está falando. Nós somos criados pelas mãos de Deus, mas nós que somos criaturas de Deus, somos propensos a fazer obras com as nossas próprias mãos, coisas que são criadas no dia a dia, de pedra, de prata, de ouro, de barro, e temos tendência a adorar essas coisas. É isso que o texto está falando. Como que algo que foi criado pela criatura seria então o Criador, ou merecesse então a nossa adoração? Em sua essência, Deus está mostrando para nós aqui nessa lição que nós somos representantes de Deus na terra. Nós somos representantes porque Deus fez o mundo e deu domínio a Adão e Eva ali no início. Mas depois também ele dá todo o domínio de todas as coisas para Jesus. Jesus ele vem à terra, ele vive como nosso substituto, ele obedece a Deus em tudo. Quando ele ressuscita, depois de 40 dias, ele ascende ao céu. Ao ascender ao céu, o capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse nos mostra ele entrando na glória. Podemos ver também o Salmo 24 falando quem é o Rei da Glória. É Jesus, é o Senhor, o nosso Deus. E ele chega no céu e ele é entronizado agora na sala diante do trono do Deus Pai. Ele se assenta ao lado do trono do Deus Pai e ele começa o processo de juízo. Ele está agora recebendo o seu reino. Aquele reino que foi um dia usurpado por Satanás quando fez Adão e Eva pecarem e tomou a humanidade como reféns, tomou a humanidade
a forças ou o trono desse mundo. É por isso que Jesus disse que ele é o príncipe desse mundo, ou era até ali Jesus conseguir vencer na cruz do Calvário. Avançando para a parte de segunda, que tem como título O Senhor Reina. A parte de segunda, trazendo esse título, é o mesmo título geral da lição aqui do início, né? O Senhor Reina. O salmo que é apresentado aqui para a nossa meditação é o Salmo 97. E antes de lermos o Salmo 97, nós entendemos que o povo judeu, por muitos e muito tempo, eles não tinham um rei. E Deus dizia a eles: eu serei rei de vocês, eu governarei sobre vós, vocês terão confiança a mim, pedirão as coisas a mim, orarão, irão orar e eu irei responder, se orarem de todo o coração, se afligirem a vossa alma, se abandonarem os vossos pecados. O ser humano não devia esquecer que Deus é o rei. Eles não deviam esquecer, mas todavia eles começaram a analisar, a observar as nações vizinhas. E a maneira que eles observavam as nações vizinhas, eles começaram a ver que essas nações pareciam ser mais ricas, mais bem ordenadas, mais bem organizadas. E eles então pediram agora a Samuel a um rei. E Deus não gostou disso, mas Deus disse: como vocês querem, vocês terão um rei. O povo devia entender que eles tinham o Senhor como Criador, como um rei. Deveria ser uma nação teocêntrica e não antropocêntrica. E eles deveriam entender que deveriam servir e seguir ao Senhor aonde quer que o Senhor os conduzisse. Com o passar dos anos, nós notamos que os reis foram então postos no poder e esses reis conduziram a nação para longe dos caminhos de Deus, para a idolatria, para a depravação moral, para a incredulidade, para uma apostasia nacional. E esse povo deveria adorar o Senhor e seguir ao Senhor, mesmo que os seus reis locais, territoriais, os conduzissem para o caminho errado, eles deveriam aprender o caminho verdadeiro e seguir pelo caminho verdadeiro. Olhem só, a pergunta 2 diz: leia o Salmo 97, o que caracteriza o reinado do Senhor? Qual é o domínio de seu reinado? O versículo 1 diz: reina o Senhor, regozije-se a terra, alegra-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base de seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo e a terra os vê e estremecem. O Salmo está trazendo para nós a explicação de que o Senhor reina sobre toda a humanidade. E a base de seu reino é justiça e juízo. Prestem atenção, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 25, diz que justiça é quando nós cumprimos os mandamentos do Senhor. Justiça é quando praticamos aquilo que é correto. Então, podemos dizer que justiça é o contrário de pecado, porque pecado, de acordo com a Bíblia, é transgressão da lei. Transgressão da lei é o pecado. Justiça é o contrário disso, é a obediência à lei. Então, quando você pratica pecado, você não está praticando justiça. E quando você pratica justiça, você não está praticando o pecado. E é isso, então. Justiça é a base do reino de Deus. E o juízo, porque Deus há de julgar todas as coisas, todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. A Bíblia apresenta isso. Diante de toda a terra, nós podemos ver a grandeza de Deus em comparação com a insignificância e pequenez humana. O versículo 6 diz: os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem às imagens de escultura e os que gloriam-se de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. No versículo 4, nós vemos aqui uma abordagem também falando sobre relâmpagos, obscuridade, nuvens, obscuridades e fogo. Isto é, tempestade, terremoto e relâmpagos caracterizam a presença do Senhor. Sempre que acontece uma teofania, uma presença de Deus na Bíblia, nós vemos que acontecem esses fenômenos de nuvens, terremotos, fogo, labaredas do fogo. Você pode ver isso quando Elias estava na caverna, você pode notar isso, a descrição, quando Deus se revela ali no Monte Sinai, entregando a tábua dos 10 mandamentos, é apresentado esses fenômenos naturais, onde aparecem relâmpagos, vozes, trovões, o local fica escuro. O próprio Jesus, quando morre na cruz, há um grande terremoto, o local fica escuro. Então isso é a manifestação da presença de Deus, da presença divina. É isso, ele reina com justiça e ele vai fazer juízo. Aqui diz assim: muitos salmos prevêem toda a humanidade reconhecendo o governo soberano de Deus. Por ocasião do fechamento do juízo executivo, quando a cidade santa descer para a terra, a Bíblia diz que
todo joelho se dobrará diante do Senhor e confessará que Ele é Deus, que Ele é reto, que Ele é verdadeiro e que Ele julga sem imparcialidade. Muito bem, avançando para a parte de terça-feira, Deus é o juiz. Salmo 75, por que a jactância dos ímpios é em vão? Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. E o versículo 7, gostaria de frisar com você, o verso 2 e o 7. Deus, Ele é o juiz, a um abate e a outro exalta. Ele faz um julgamento em tempo determinado. A uns abate e a outros Ele exalta. É um juiz reto, um juiz justo, que não irá julgar de maneira indevida. Agora, a pergunta que fica é, a Bíblia não diz que Jesus é o nosso advogado? A Bíblia não diz também que Jesus há de julgar todas as coisas? Onde diz isso, pastor? Onde diz que Jesus há de julgar todas as coisas? Nós vamos abrir aqui a Bíblia em João capítulo 5, 22. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. A Bíblia deixa bem claro para nós que quem é juiz, quem julga todas as coisas é Jesus. Você e eu sabemos que quando analisamos as profecias de Daniel, juntamente em correlação com Apocalipse, que o juízo investigativo ele começou a partir do ano 1848, que foi o fim das 2.300 tardes e manhãs, ali no dia 22, 23 de outubro de 1854. Jesus ele sai do compartimento do lugar santo no céu e ele passa para o lugar santíssimo, onde ele opera agora o juízo. É o juízo investigativo, onde ele está investigando a minha vida, a sua vida, a vida de todas as pessoas que já viveram nesse mundo e aquelas que ainda vivem e aquelas que ainda viverão. E Jesus está analisando tudo e quando ele terminar de fazer esse juízo investigativo, ele vem então para apresentar a sentença para as pessoas. Em Mateus 25 nós vemos Jesus ali apresentando um juízo, mas é um juízo não de estabelecer ali um tribunal, de começar a investigar e analisar fatos ali. Jesus apenas está separando os bodes das ovelhas e ele está apenas dando a sentença, porque o juízo investigativo, o juízo aconteceu ao longo da história, a partir de 1844 até a sua volta. E quando Jesus diz no santuário está feito, está consumado, o santuário se enche de fumaça, como diz ali em Apocalipse, e ele retorna à terra para buscar os seus filhos. E ele já retorna com o veredito para dar a cada um de acordo com as suas obras. Agora, em que momento que ele é juiz e em que momento que ele é advogado? Prestem atenção nesse ponto. Jesus ele é advogado porque a Bíblia apresenta ali em 1 João, no capítulo 2, o versículo 1, quando diz: Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, advogado, fiel e justo. Eu estou aqui parafraseando. Mas então Jesus ele é advogado. E ao mesmo tempo ele é juiz. E algumas pessoas pensam assim, poxa vida, se ele é o meu juiz e ele é o meu advogado, então a causa já está ganha, não importa como eu viva, eu posso pecar à vontade, depois eu me arrependo, de novo eu caio no pecado e eu vou vivendo. O importante é estar com Deus. E ele é meu juiz, mas ele também é meu advogado, não tem como perder essa causa. Você precisa entender algo. Jesus, ele é o nosso advogado em um momento enquanto a porta da graça está aberta. Ele junto ao Pai, ele está intercedendo por nós e também está fazendo ali o julgamento. Ele está intercedendo por nós. O Pai está julgando, ele está fazendo uma investigação e apresentando os relatos diante do Pai e o Pai está julgando. Agora, quando ele terminar o julgamento, ele então vai tirar a sua veste de sumo sacerdote, que faz o papel de intercessor, e ele vai colocar uma veste de rei e virá para julgar a humanidade. Pastor, onde podemos ver isso na Bíblia? Muito bem, vamos aqui abrir a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 11 do capítulo 19, que diz: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Uma referência a Jesus Cristo sentado no cavalo branco, né? Se chama Fiel e Verdadeiro. Jesus, ele peleja com justiça. Lembra-se, esse é o tema da lição. O Senhor reina, né? Ele é o juiz. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. A mesma descrição que o João faz no capítulo 1 do Apocalipse. Verso 13, está vestido com o manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus.
Lembre-se de João capítulo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, capítulo 1, verso 14 do Evangelho de João. O verbo é Jesus Cristo. E seguia nos exércitos que há no céu, montados nos cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma afiada espada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Jesus terminar a sua obra no juízo investigativo no céu, no santuário, na parte do compartimento do lugar santíssimo, ele então vai tirar aquela veste e ele vai vestir uma veste agora de rei, de guerreiro, que vem para efetuar o juízo. Agora todas as coisas estão determinadas. Continua o injusto a sendo injusto, continua o justo a prática da justiça. Não há mais mudança de lados. Quem é verdadeiramente fiel, continua sendo fiel. Quem é incrédulo e nunca aceitou a mensagem de Deus, continua no caminho da incredulidade. E ele vem, mas ele vem agora como um juiz, não é mais o advogado. O tempo de atuar como advogado, de interceder junto ao Pai, era o período que ele estava ainda no santuário, era o período que ainda poderia haver tempo de graça. Mas nesse momento aqui, ele vem como um rei com a sua batalha, montado em seus cavalos. É claro, uma figura de linguagem aqui para dizer que ele vem para efetuar o seu juízo, demonstrar a ira da cólera, a ira do Todo-Poderoso. Ainda nós podemos ver isso sendo apresentado para nós aqui em Isaías capítulo 59. Isaías 59, versículo 16 e 17 diz assim: viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. A linguagem é clara, não haverá mais um intercessor, e ele veste agora uma vestidura de justiça, uma vestidura de rei, que vem para efetuar o juízo. E agora, como diz a Bíblia em Apocalipse 14 e Apocalipse 19, ele irá juntar aqueles que são o seu povo, como trigo no celeiro, e irá pisar no lagar aqueles que são ímpios e incrédulos que nunca aceitaram a salvação. É o momento do juízo, não importa agora todas as coisas, ele sabe como foi. Ele providenciou todos os meios necessários, o seu espírito, anjos que eram enviados à terra, mas não houve arrependimento. Ele impressionou corações, ele usou sonhos, usou pessoas, usou métodos os mais variáveis possíveis para salvar a humanidade, mas eles não quiseram. E agora ele efetua o seu juízo sem dó nem piedade. Agora é a hora de erradicar com o pecado e com os pecadores, acabar todo o mal da humanidade, com o diabo e seus anjos. O fogo, se lembre ali em Mateus 25, diz que o fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, mas também aqueles que ficarem ao lado de Satanás, eles irão padecer o mesmo fim dele. Muito bem, a partir daqui, então, para a resposta dessa pergunta 3, na terça-feira, por que a jactância dos ímpios é em vão? Jactância é o mesmo que arrogância que se manifesta em alguém, é alguém de alta opinião, arrogância, vaidade, é o mesmo que orgulho. Várias imagens retratam a destruição irrevogável dos ímpios e a fúria de Deus. Não adianta a soberba e o orgulho dos ímpios, porque o fim virá sobre eles. Porque hoje eles podem se sentir assim muito importantes, podem sentir que não há medo de nada, que não tem que prestar contas a ninguém, mas o juiz justo virá para então dar o galardão a cada um de acordo com a sua obra. Vamos então aqui agora para a parte de quarta-feira, que tem como título Sempre Atentos à Sua Aliança. Deus ele é fiel à sua aliança, ele fez uma aliança com Adão e Eva depois do pecado. Essa aliança foi renovada com Noé, depois renovada com Abraão, depois foi renovada com Isaac, com Jacó, foi renovada com João Batista e ela foi assinada e firmada com Jesus Cristo. É a tão chamada na Bíblia de Nova Aliança. Ele fez uma aliança exclusiva com seu povo, chamada de Antiga Aliança, ali no Monte Sinai. Você pode perceber isso estudando o livro de Gálatas, o livro de Romanos, a carta de Gálatas, a carta de Romanos, a carta aos Hebreus. E aqui diz, o tema do juízo divino suscita uma pergunta significativa.
Como o povo de Deus pode ter paz com Ele e certeza da salvação no momento do juízo? Então, o texto principal que você pode ler aí na classe com seus alunos, se você é professor, é Salmo 94, versículo 10, que diz: Deus não há de rejeitar o seu povo, nem de desamparar a sua herança. Deus não irá rejeitar aqueles que são seus. Deus, ele é fiel e ele cumpre todas as suas promessas. A vontade de Deus é continuar sendo fiel. E a fidelidade de Deus é independente da minha e da sua fidelidade. Mesmo que eu e você não sejamos fiel a Ele, Ele sempre será fiel a nós. Quando vemos ali o pacto que Deus faz com Abraão, ali no livro de Gênesis, nós notamos que mesmo que Abraão não cumpriu a parte do trato, Deus cumpriu a parte dele. E Ele sempre irá cumprir a sua parte, porque Deus é fiel. E é isso que a lição apresenta. Aqui diz que Ele perdoa os seus pecados. Aqui diz que Ele providencia, Ele com a sua providência, Ele levou José ali para o Egito para salvar a humanidade através de José. Diz que o Senhor concedeu ao seu povo a terra prometida. Aqui a lição ainda apresenta que Ele providenciou sustento para as suas necessidades diárias. Diz ainda que Ele, sem dúvida, Ele obtém o controle soberano de tudo que existe e tudo que envolve o seu povo. Ainda diz aqui que as pessoas devem viver para honrá-lo. Eu e você precisamos viver para honrar a Deus, porque Ele é fiel a nós. Então, como o povo de Deus pode ter paz com Ele, a certeza da salvação no momento do juízo? Meu querido irmão, minha querida irmã, se você busca o Senhor de todo o seu coração, se você todas as manhãs faz a sua oração, se você lê a sua Bíblia, se você pratica e vive durante o dia vivendo aquilo que você estudou, você estará na presença do Senhor e não precisa temer o juízo, porque o juízo de Deus é em favor dos santos. O que diz ali Romanos, no capítulo 8, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é viver com Ele e para Ele, ter totalmente amor pela sua causa. Se você está em Cristo, abandonando seus pecados, tendo renúncias, fazendo esforço pelo aquilo que é reto, Deus irá abençoar você e o juízo será em seu favor. Deus está também sendo julgado. Suas leis são verdadeiras, são corretas, é o melhor para nós. Satanás no início disse que não era o mais importante, mas agora, depois de passar mais de 6.000 anos na terra de pecado, o ser humano agora pôde ver com próprios olhos o que o pecado pode causar. E ele nunca mais irá cair novamente, porque entendeu quão mal é o pecado e como ele leva à depravação, à separação de Deus, e o ser humano não pode ficar separado de Deus. Avançando para a parte de quinta-feira, seus testemunhos são fiéis. Ali em Êxodo 32, versículo 15, os 10 mandamentos são chamados de testemunhos. E isso que vai apresentar aqui em Salmos 19, verso 7, é o único texto que eu vou ler. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei de Deus ela é chamada também de testemunho e ela dá sabedoria àquele que é simples. Deus ele é fiel e ele demonstra a sua fidelidade apresentando para nós as suas leis. Em outro estudo aqui nós falamos sobre o desdobramento da lei de Deus, os testemunhos de Deus, as leis de Deus, uma explicação de todo o conteúdo bíblico. As leis, os testemunhos, é tudo aquilo que está em sua palavra, principalmente os 10 mandamentos, são chamados de testemunhos do Senhor. Ali no Sinai, Deus deu a Moisés as tábuas de pedra, as tábuas do testemunho. Então diz, ao ler o Salmo 19, verso 7 e outros textos, que fio condutor comum atravessa todos eles? A lei de Deus, que dá sabedoria aos simples. As leis de Deus são imutáveis e indestrutíveis. Deus assegura a integridade de suas promessas e seus mandamentos. A fidelidade divina garante plenamente o caráter imutável de seu governo, como também exige que seu povo confie nele e lhe obedeça totalmente. Deus ele é fiel e ele dá um testemunho correto do que ele quer de nós. Nós também precisamos ser fiéis e demonstrarmos fidelidade a esse Deus de maneira precisa, de maneira concreta. Aqui em Salmo 119, verso 165 diz que não podemos tropeçar em guardar a lei de Deus. E aqui ainda no final fala a grande paz que é desfrutada por aqueles que amam a lei de Deus, obviamente não resulta em uma ausência total de provações. Deus ele está nos provando, nos moldando, nos lapidando na história dessa terra. E ele está dando para nós a oportunidade de sermos fiel a Ele. O juízo investigativo está acontecendo no céu. O próprio Jesus está no santuário, no lugar santíssimo, intercedendo por mim e por você.
E cada momento que você peca, mas que você se arrepende profundamente do seu pecado e você pede perdão, ali Jesus anota ao lado do seu nome, perdoado. Este perdão é um perdão provisório e agora ele está investigando a sua vida na sequência para analisar se você realmente abandonou aquele pecado. Se você disse que sentiu arrependimento, que se você se sentiu mal porque você quebrou a lei do Senhor e você pediu perdão, ele realmente perdoa, mas ele analisa as suas práticas futuras para saber se realmente você irá abandonar aquele pecado. Agora, se no decorrer da vida você continua praticando aqueles pecados, continua tendo essa dificuldade, ele vai remover ali da frente do seu nome o que eles tinham escrito como perdoado. O seu nome agora, ele está no livro da vida, mas também existem registros de pecado no livro das iniquidades. Como então balancear essa contradição? O seu nome está no livro da vida, mas ao mesmo tempo existem iniquidades suas e minhas ali no livro da iniquidade. Ou abandonamos totalmente o pecado que está descrito aqui no livro das iniquidades para que esses pecados sejam apagados e riscados, ou continuamos na vida de pecado e os nossos nomes continuam nesse livro e eles então agora são apagados do livro da vida. É isso que Jesus está fazendo no santuário celestial e é por isso que o santuário celestial precisa ser purificado, porque ele está sujo com essa contradição de relatos que existe ali. O nome está no livro da vida, mas ao mesmo tempo existem pecados registrados no livro da iniquidade. Então Jesus precisa organizar isso e por isso que o juízo investigativo é feito. Ele analisa a vida por toda a humanidade para notar se essa pessoa realmente aceitou a Deus como juiz, se realmente Jesus reina no coração. Querido irmão, minha querida irmã, eu termino por aqui perguntando para você. Jesus está reinando por completo em sua vida? Tudo que você faz, você tem colocado a Deus à frente dos seus planejamentos, dos seus sonhos, dos seus propósitos? As suas ações demonstram que Jesus reina na sua vida? A sua vestimenta, o jeito que você se veste, demonstra que você tem o Senhor Jesus como rei em seu coração? Aquilo que você come todos os dias é algo que demonstra que Jesus reina em seu coração? A maneira que você conversa com as pessoas da sua casa ou que você conversa no dia a dia no trabalho demonstra que Jesus reina no seu coração? Ou a sua linguagem tem sido uma linguagem comum como aquelas pessoas que não creem em Deus, que não firmaram compromisso com o Senhor? A maneira como você planeja a sua vida, como você cria os seus filhos, como você trata o seu cônjuge, demonstra que Jesus reina em seu coração? Jesus é o nosso rei. Ele precisa reinar em todas as facetas de nossa alma. Ele precisa governar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós vemos. Jesus precisa reinar cada compartimento do meu e do seu coração. Certa vez eu vi uma ilustração muito importante sobre isso. Muitas das vezes nós estamos preocupados demais em cuidar do nosso coração. E como diz ali em Apocalipse 3, Jesus está à porta batendo, ali no versículo 20, ele diz: estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Só que eu e você sabemos que o nosso coração, o trinco da porta é do lado de dentro. Jesus, ele é um cavaleiro e espera que você abra a porta para que ele possa fazer entrada. Mas você olha pelo buraco da fechadura, você olha pela janela e você vê que quem está ali é Jesus e você olha para a sua vida e pensa: puxa vida, a minha vida está um caos, está tudo desordenado aqui. E eu preciso de arrumar essa bagunça. Como eu iria receber Jesus aqui com essa bagunça? Tudo está fora do lugar, eu preciso me organizar. E você começa então a organizar a sala, colocar tudo no lugar, fazer uma limpeza. E você diz: Jesus, espere um pouco, já vou abrir a porta para você. E você começa a arrumar tudo. E você arrumou a sala e você parte para a cozinha e começa a arrumar agora a cozinha. Só que enquanto você está na cozinha, arrumando a cozinha, Satanás, ele já pulou pela janela, porque ele não aceita o seu livre arbítrio, ele pulou para dentro, ele já fez um estrago, ele já atrapalhou toda a sala, porque você está tentando arrumar a casa sozinha. Então você vai para o quarto e tenta arrumar o quarto, mas quando você volta na sala, na cozinha, já está tudo desordenado novamente e o tempo vai passando e você não abre a porta do seu coração para Jesus entrar. No livro Caminho a Cristo é apresentado para nós que você não precisa esperar o arrependimento total para ir até Jesus. Você precisa ir até Jesus e o arrependimento irá
acontecer ao longo da sua ida até Ele. Ao momento que você vai até a igreja, mesmo com seus pecados, mesmo com as dificuldades, você vai até a igreja, você começa a orar, você começa a ler a Bíblia, e neste processo Ele então te ajuda a reconhecer o seu pecado e Ele te ajuda a demonstrar arrependimento. O arrependimento ele é algo mais natural quando você vai até Deus. Não espere se arrepender primeiro e mudar tudo para ir até Jesus. Agora, se você segue a ilustração de uma outra forma, se você diz assim, olha, minha vida está bagunçada, mas eu preciso deixar Jesus entrar aqui dentro da minha vida, dentro do meu coração, para que Ele me ajude a arrumar essa bagunça. Então, quando você abre a porta do seu coração, Jesus ele entra, e Jesus agora, a primeira coisa que Ele faz é expulsar o maligno da sua vida. E Ele expulsa Satanás do seu coração, da sua vida. Ele agora começa a ajudar você a organizar a sala, e a sala fica organizada porque Satanás não está ali mais para bagunçá-la. E Ele então te ajuda a organizar também a cozinha, ajuda você a organizar também o quarto. Satanás ele é totalmente expulso da sua vida porque Jesus está dentro. E agora quando Satanás ele quer novamente entrar dentro ali da sua vida e ele quer pular a janela, você coloca ali Jesus como guarda-costa e Jesus é quem atende Satanás. E Satanás, ao ver Jesus, ele foge porque ele não pode ficar num ambiente onde o Filho de Deus é exaltado na vida, através da atitude, através de reforma, através do esforço, através de uma vida digna. Você e eu não podemos produzir nenhuma reforma em nossa vida por nós mesmos, mas quando nós vamos até Jesus, a reforma precisa ser algo que é visível em nós. Pessoas cheias de amor, cheias de zelo e cheias de companhia. Hoje, meu querido amigo e minha querida amiga, eu desafio você a deixar Jesus entrar na sua vida, mesmo como Ele está, para que Jesus então possa ajudar você a organizar suas finanças, o seu casamento, a criação dos seus filhos, para que Ele ajude você a abandonar esse vício que você ainda tem, para que Jesus te ajude a ver a vida de uma perspectiva do céu. E então sim, você irá viver uma vida deixando Jesus reinar em seu coração, reinar em sua vida. Que Deus abençoe você. E nós nos encontramos na semana que vem.